É só a impressão do Não faz usuário, mas diferença. é o negócio do RNG, né? Uhum. Eu fiquei um pouco assim de me sentir... Tipo, pô, será que... Tô com 30 dias já? Será que quem tá com 30 dias já zerou isso aqui? Será que eu sou meio burro? É, Tipo, eu fiquei com uma sensação um pouco de... essa situação é será a única que crítica. eu tô fazendo algo errado? Ó, a galera tá flodando no chat que a gente chegou em 2k likes. Opa, Chegou, 2K like, tá mais aqui. vai liberar código. mais. Eu vi um cara, antes de a gente mandar, É. eu vi um cara mandando assim no chat. 100 like. Não, 100 codiguinho, 100 like. Aí o outro respondeu, mas irmão, 100 likes, 100 codiguinho, como que faz? Aí é isso, chegamos em 2.000 likes, então vamos mandar Muito 10 bem. códigos aí. É. Manda 5 no chat, ô Takeshi. Pode mandar 5 no chat. 3 pro membros e 2 pro Discord, beleza? A gente vai começar a mandar agora, então fica de olho no chat, gente. E esse jogo, cara, é legal falar, porque assim, tem um monte de item, tem um monte de recurso. Ele é um rogue, então você tem progressão permanente, sim. Sabe? É um roguelite, Ele é um né? roguelite que você vai conseguindo desbloquear coisas que ficam permanentemente. E você aprende, conhece essa casa. Esse é um jogo que é muito... Quando a gente viu o trailer em algum evento... Cara, você viu o trailer, esse jogo, ele não te entrega... Eu fui a única que dei alguma coisa pra esse jogo. É, mas Porque eu aí- falei assim, até, olha, lembra o Gorogoa, que é um negócio, vai Uhum. entrando em salas e não sei o quê. No fim, não tem nada a ver com Gorogoa, Nada a ver tá? com Gorogoa. Pode tirar a imagem da tela, porque já acaba dando spoiler pra galera. Já falamos bastante. Mas esse é um jogo que, assim, eu fui jogar porque as avaliações estavam insanas. Eu falei, Uhum. cara, tem alguma coisa especial aqui nesse jogo, vamos ver. Sabe? Então foi um jogo que eu dei uma chance que eu não daria se não tivesse, tipo, todo mundo falando tão bem, todo mundo que jogou e tal, tendo essa experiência e tudo. Então eu botei pra jogar por causa disso. E aí foi uma surpresa muito grande. Jogo é incrível. Esse jogo vai estar no meu top do fim do ano, sem dúvida nenhuma. Sim, Sabe? Me impactou sim. muito esse negócio. E é considerado também, até hoje, um dos jogos mais difíceis já feitos de todos os tempos, se você quiser fazer o 100% dele. E eu acho que é legal de fazerem isso. Porque, por exemplo, nosso amigo Jonathan Blue, The Witness, ele não tá nem aí. Tá nem aí pra gente burra que nem a gente aqui. É tudo difícil. Desde o começo Então, é impossível. Pô, não, ele tá... Eu já postei no antigo Twitter que eu tinha conseguido todas as estrelas do Braid e tinha feito os 1000G do The Witness. E aí eu tinha desbloqueado, né, aquela conquista de... Como é que era o nome? Eu esqueci, mas era aquela sala secreta do The Witness que você tinha que resolver, acho que 26 puzzles de geração procedural em 6 minutos. Em 6 minutos. E eu Nossa, fiz. absurdo. Aí ele Agora, foi lá e Esse curtiu é meu absurdo. post. Mano, o cara é tão desgraçado, esse Jonathan Blow, que ele faz um jogo impossível. E aí, pra quem consegue fazer tudo impossível, ele bota um desafio de puzzle procedural. Pois é. Que aí é impossível ver na internet, não tem como. Não, tem é guia, tem incrível, nada. é Ou incrível. você é um gênio, ou você não Não, resolve. não é gênio. Porra, pô, Não tá é, aí. não. É 6 Gente, é minutos. completamente possível. É completamente possível. The É, Witness é muito o legal. Rolandinho, meu amigo, ele sempre fala isso, que o The Witness, qualquer um consegue. Aí eu falo, não sei, cara. Ele, não, qualquer um consegue, cara. É só você ir jogando, aprendendo os conceitos, uma hora você consegue. Pois é. Então, assim, Eu o não negócio eu duvido. é que quando você... Então, o que o Tom da Ross fez? Até a sala 46 é possível. Vamos lá. Até a sala 46 é possível com cérebro normal. Mas também não é fácil não, tá? Não é fácil. Não é Esse fácil. jogo Mas não eu é diria fácil. que a dificuldade tá em você conseguir as ferramentas corretas pra avançar na fase. E aí você depende do RNG. O RNG pega um pouco, mas ele também é uma faca de dois gumes, porque quando eu zerei... Dois legumes. Dois legumes, perdão. Quando eu zerei, era uma run que eu achei que tinha acabado. Falei, Aham. putz, acho que eu tô num beco sem saída, não tinha chave. É. Aí eu lembrei que tinha uma sala lá fora. Falei, mas às vezes vem chave. Aí eu consegui, aí eu avancei, aí abriu, eu cheguei na sala, falei, nossa, mas precisa resolver um negócio que eu acho que é lá no subterrâneo. E eu não ia ter passo, aí eu ganhei o sapato. Que às vezes, tipo, ele te Você salva foi um passo. no limite. Foi que sempre no limite, Foi e eu numa- consegui. é. Eu falei, meu Deus. Gote. Foi Gote. numa dessas Aí- que eu zerei. Eu tava pra finalizar o dia. É Porque uma- assim, é. ou você... Certo. Ele tem uma mecânica, por isso que a gente falou de gerenciamento de recursos. Não só os itens que você usa pra avançar e desbloquear salas, mas também a quantidade de passos que você utiliza. Você começa com 50. E chegou num ponto que eu me fechei. E foi isso. Eu falei, eu vou pro dia seguinte, né? Reseta a sala inteira, mas aí você volta com todos os passos. E aí eu testei um negocinho, quando fui ver, desbloqueei ali, fui pra lá e zerei. Aham. Pois é. É. Eu lembro até hoje, Dave, a primeira vez que a gente abriu a sala 46. Porque a gente fez um monte de coisa na monte mesma de run, coisa na mesma run. e aí ainda abriu Exato. ela. Foi E outra muito coisa, legal. esse jogo também tem uma parada muito interessante que é dificílimo de ver em jogo de puzzle, que, cara, ele, não todos, mas vários puzzles você consegue resolver de outras maneiras, sabe? É, Uhum. Então isso é verdade. louco, você, porra, é um puzzle
É pra ser um puzzle, tem um jeito. Não. Aquele cadeado, né? Não, não, esse aí, mas tem vários jeitos de você, porque, por exemplo, às vezes tem código de cofre, ou uma porta que você tem um código pra abrir. E você tem mais de uma maneira de descobrir aquele código. É uma coisa de louco. E assim, uma das coisas mais importantes do Blueprints em cada run que você faz é a informação que você adquire, sabe? Então, assim, tem o momento... Eu lembro que o momento que eu transcendi nesse jogo, falei, cara, GOT, foi quando eu achei a lupa e descobri um negócio lá. Putz, a lupa é um negócio especial mesmo. Muito pica. É um negócio especial. Assim, é muito foda. Esse jogo é muito foda. É muito bom. Ele, pra quem não conhece o Selbit, ele jogou muito esse jogo, ele fez 100%. Ele me contou tudo do endgame, que é quase impossível de fazer, eu desisti. Porque, além de tudo, esse jogo, o endgame dele exige um nível de anotação bizarro seu. Você tem que ter anotado todos os puzzles que já aconteceram, ter um quadro... Organizado, né? Organizado, porque só dessa forma você consegue entender os puzzles finais, porque, segundo o Selbit, ele envolve todos os puzzles que aconteceram em um só. E você tem que desvendar, é bizarro o endgame. Mas ele me contou e eu falei, cara, esse jogo é genial. É muito maior que a gente achava. Sim. Ele tem um endgame muito grande. É um pouco como o Tunic mesmo. Porque mas ele tem o isso. Blueprints, quando você chegar no 446, que em teoria é o objetivo principal do jogo, É o começo do é jogo. 20% do jogo, pô. O Selbit fala que é um tutorial. Pois é. Quando você chega no 46, você terminou o tutorial. Aí agora você sabe dos conceitos pra tentar um endgame. É muito doido, pô. É muito doido e é incrível mesmo, cara. É incrível. E aquele negócio, baita né, jogo. Félix, a gente se sentiu muito inteligente quando chegou no 446, depois burro, porque o resto é impossível. Aí, depois é impossível. Não, eu me senti, não burra, mas eu fiquei meio desestimulada, porque assim, eu peguei, comecei a fazer um dos puzzles que envolvia ver todos os quartos disponíveis. Fiz, acho que aquele bloquinho de anotação, folhas e folhas, e ficava anotando e pensava em sinônimo, não sei o quê. E aí, quando eu finalmente cheguei ali nas palavras, cada quarto te dá um negócio pra você montar e juntar as letras pra fazer umas frases. E aí... Não, e aí eu falar, quando eu finalmente resolvi aquilo, era um negócio que eu já sabia. Eu já tinha descoberto de outra maneira, entendeu? Tá. Eu falei, não acredito que eu gastei tempo com isso. Porque tem isso também, como muita coisa no jogo é informação, às vezes você consegue desvendar sem ter executado a parada ali, né? Então, assim, muito doido. E o jogo, assim, como o jogo expande, como o jogo cresce, você vai descobrindo as coisas. Cara, é de maluco, tá? Todos os códigos já foram, Takeshi? Do chat? Já foram? Ô, gente. Boa. Quem não pegou aí? Vamos lá, o Thiago Souza Fala mandou eu. aqui, ó. Ele tá falando do Selbit jogando Blueprints, ó. Thiago Souza mandou R$20. Viu o Selbit jogando e fazendo muito além da main quest. Tem uma certa parte que realmente só pessoas que estudaram o jogo de fato conseguem descobrir. É doideira, tá? Porque eu li tudo sobre Blueprints, tá ligado? Depois que a gente zerou e, cara... É doideira mesmo. Cara, qual foi a sua sensação quando você descobre que existe algo além, assim? Você fala, isso... pois é. Tipo, você vai descobrir as coisas e fala, como que eu não pensei isso antes? E de repente o universo expande, assim. Acho que é a mesma sensação quando você tá no Pokémon e você descobre que você consegue voltar pro jogo anterior. Pro canto, né? Pra Pro jogo canto. de cima. Isso. Porque assim, esse jogo, ele te chama de idiota várias vezes, pô. Fala, cara, como é que tu não viu isso aí, pô? Olha, Tava na cara. Literalmente. Tava na cara. Na tua cara. Toda Literalmente hora. no começo. Muito foda, pô. Muito bom. Vamos lá, o Mikali sem pizza. Coitado. Aí é um Migale triste. Mikali Mikali sem chateado. pizza mandou R$20. Fala galera, boa noite. Boa Tentei jogar Blueprints por 1 hora mais ou menos, mas não me pegou. Porém, queria dar mais uma chance. Como VCS recomendam que eu jogue? Bloco de notas. Fotos. Então, Tudo. primeiro, né? Ambos. Eu não acho que o Blueprints é um jogo pra todo mundo. Vai ter gente que vai achar um saco e vai curtir. Então Não, tem de isso aí. novo, é um jogo denso. Denso. Não é um jogo pra você descompressar. Nada. Tinha dias que eu ficava ali jogando Ficava. que depois eu dormia. Enquanto eu tava ali pensando, eu só encostava assim e dormia. Pois é. Porque esse jogo tem uma capacidade de te derrotar também, sabe qual é? Que às vezes, em alguns momentos, você vai chegar nos pontos que você, tipo, passou 3 dias e você não progrediu nada. Você, caraca, maluco, não sei, porra, tá ligado? Você fica... Então, é o lance do RNG, né? Às vezes ele te dá o oposto. Não de caramba, consegui, mas caramba, não consigo Não nada. consegui nada que Então tem isso também, tem uma certa frustração dependendo do que é. Mas, conforme você aprende as estratégias, porque existe estratégia na construção da sua casa, e nos primeiros dias você não se liga na estratégia. Até você se ligar em certas coisas e começar a fazer, porque assim, depois que a gente zerou a sala 46, pô, maluco,
eu tava quase toda run conseguindo completar tudo. Sabe qual é? Tava quase toda run conseguindo completar tudo. Você aprende o porque processo. você aprende os processos, entende? Então, esse E processo. esse é um negócio muito de rogue, né? Tipo o Sim. Hades. O Hades, eu lembro que eu demorei muito pra matar o Hades. O primeiro chefão. E depois que eu matei ele algumas vezes, cheguei num ponto que eu fiz um streak de 20 runs seguidas Sim. matando, né? E aí, ó, fica... o que a gente usou mais quando eu zerei com o Fênix, a Thaís anotou realmente bastante coisa. A gente tirou foto de tudo. A gente usou muitas fotos, muitas imagens. Muitas Mas assim, fotos. não adianta você tirar foto e não lembrar de voltar pra olhar. Tá ligado? Porque às vezes você tira um monte de foto e aí acontece alguma coisa, como é que eu saio daqui? Tá, a resposta tá lá no seu celular, pô. Só que você esqueceu, sabe? Mas acho que uma dica que eu dou pra ele é testar, tipo, joga uma vez, mas sei lá, umas 2, 3 horas. Joga um pouco Se no mais. final das 3 horas você fala assim, só mais uma run antes de dormir. Isso, Aí, tipo, aí pegou. Aí pegou. Exatamente, É isso aí mesmo. exatamente. Porque esse jogo também, ele falta, né? E aí é claramente por escolha do dev. Falta um sistema de anotação, sabe? Tipo, sim, mas um é escolha. inventário que você entra e vê tudo que você viu e tal. Poderia ter isso, mas ele escolheu não, porque ele quer que seja mais difícil Quer ainda. que seja mais difícil. Logo no início, você tem um documento que fala, irmão, anota, registra, que você vai precisar. Ele te fala. Né? Total. E eu acho que também é uma coisa de não botar nada de anotação dentro do jogo, é justamente pra você, quando visitar os quartos, olhar de novo. Entendeu? Você lembrar que aquilo ali aconteceu ali, sabe? Eu queria acho que tem um falar pouco de disso novo também. desse negócio dele ser só em inglês, porque teve uma galera no chat falando, que papinho, dava para traduzir. Não, cara, realmente, infelizmente, esse jogo é muito mais difícil de traduzir, justamente porque ele usa as palavras do inglês para fazer os puzzles e, tipo assim, trocadilhos com as palavras. Uma palavra que tem duplo significado, e é ela traduzida para português, ela não tem esse duplo significado. Exato. E aí, como que você adapta aquele puzzle se quando o cara chegar tem a palavra em português que não dá a dica pra ele? E o negócio que Então não tô dizendo que é impossível fazer, mas vamos lembrar que é um possível. estúdio indie pequeno e o exato. cara ficou 8 anos fazendo esse jogo, né? E não é tão simples assim. um exemplo hipotético. Imagina que essa palavra de duplo sentido na segunda sílaba tem a ver com posição de alguma coisa. Isso. Tipo, como que você traduz isso pra português e É dá difícil. certinho? Pra né? qualquer língua, no caso, né? É, Não é só qualquer pra língua, português, né? língua. Exato. O Rooster mandou aqui, ó. Rooster mandou R$20, recomendando mais um esse game que pra mim é um dos melhores da vida. Joguem Outer Wilds. E de bônus deixo outro aqui, mais desconhecido pra quem curte RPG raiz. Disco Elysium. Abraço. Elysium. Uhum. Dois Disco Elysium jogaços. É o outro cara falou aí. que é tipo Blueprint. Você tem que estar disposto. É. Porque Ele é é denso, É muito muito tenso. texto. É muito texto. Ó,